vai precisar para fazer a limpeza da máquina é muito simples, é álcool. Ele não pode permanecer muito tempo molhado. Então, para fazer a limpeza, eu faço sempre com álcool. É só mesmo para tirar a fuligem que ela atrapalha na condução, tá? Agora eu vou pegar aqui. Esses são os clip cords da máquina. Tá um bom tempo aqui parado esses clip cords. Quem já tem acesso à máquina, já tem uma certa experiência, geralmente começa com as máquinas rotativas. Então, ela vem com plug, ela não vem com esse clip cord de encaixe, elas são com plugs. E para a máquina que a gente vai trabalhar aqui, que são as de bobina, elas trabalham com esse tipo de clip cord. Primeiro, olha que ela já tem aqui, ó, uma folga. A gente precisa apertar direitinho esse parafuso que chama front bead, já eu falo dele. Pronto, ela tá aqui no ponto. Essa é a minha máquina que eu uso para linha, certo? É uma Paulo Fernando. Ela tem uma bobina que ela é pequena. Ela é própria para fazer linha, a força dela é calculada para fazer linha. Ela tem 10 braças ou 10 voltas, que são um fio de cobre, numa determinada espessura, que fica aqui dentro, certo? Então esse fio de cobre, ele fica aqui dentro e ele que transforma a eletricidade em magnetismo para poder fazer a máquina funcionar, certo? Vou fazer ela aqui bater agora. Ó, você vê que já tem um mau contato. Percebam que já tem uma oscilação. Ela está aqui batendo em 10 volts. Talvez seja até o clip cord. O clip cord está com um pouquinho de problema, mas isso não vai atrapalhar. E é isso que eu acho ótimo, porque a gente começa a ter problemas reais, problemas de verdade, e começa a resolver esses problemas. Ele deve ter aqui dentro, em algum lugar, um mau contato. Aqui tá ok. Olha como é simples o mecanismo, como funciona. Isso aqui, gente, não se preocupa, vocês podem pegar à vontade, isso não dá choque. A máquina magnética, ela não transmite choque nenhum, você pode pegar ela a qualquer momento, qualquer hora, segurar em qualquer componente dela, vocês não vão tomar choque, certo? Essa é uma pergunta normal, uma pergunta muito prática, mas não se preocupe que isso daqui não passa condução elétrica nenhuma, certo? Então, como eu dizia antes, se vocês notarem, ela tem uma oscilação no trabalho, essa batida, né, que geralmente incomoda, essa batida ela tem que ser contínua, ela tem que ser limpa e ela está com oscilação. É a prova que ela precisa realmente de limpeza. Essa aqui é uma máquina que ela está regulada para sombra, então vocês vão ouvir, o barulho dela é diferente. Conseguiram perceber a diferença entre uma e outra? Essa é um pouco mais forte, um pouco mais alta. Também apresentar oscilação na batida, que as duas são desreguladas e precisam de limpeza, né? Pronto. Eu vou começar a desmontá-las. Eu vou começar a desmontar a Mic Sharp, que ela é mais difícil. Vocês podem ver que as bobinas são essas aqui, tá? A bobina dela dentro, ela apresenta 10 braças também, mas dá pra ver que ela tem um tamanho diferente. Então elas produzem forças diferentes dentro do campo magnético.
O campo magnético da máquina de bobina é essa partezinha aqui, imagina que é um quadrado. Então ela trabalha aqui dentro, esse campo magnético dela. Você vê que a bobina é mais forte. Aqui está o campo magnético, né? Essa bobina é mais forte. Dentro, o fio de cobre ele é mais espesso, então produz mais força. Isso faz com que você possa ter uma batida mais longa, porém mais forte, dentro desse campo. Essa outra ela é produzida para ter uma batida mais curta, porém veloz. Então ela vai ser uma máquina que ela vai produzir uma certa força dentro de um campo para que ela fique mais rápida. Por quê? Imagina que a linha de uma tatuagem ela é produzida por pontos. São pontos, são vários pontos que as agulhas vão dando. Então imagina, é bastante lógico. Quanto mais próximo forem os pontos, mais a linha fica homogênea, fica perfeita, fica sem falhas, tá bem? Então por isso que quanto a máquina é mais rápida, ela vai ter a possibilidade de ter uma linha melhor. Por isso que hoje em dia se usa muito as máquinas as máquinas rotativas, porque elas funcionam através de motor, e esse motor ele não para, ele não oscila, mas ele produz um tipo de trabalho na pele diferente do que essas outras máquinas, né? No meu ver, no meu entendimento, na minha experiência, as máquinas de bobina, elas dão as linhas mais bonitas, elas dão uma pigmentação mais bonita, mais viva e mais duradoura, né? Ou seja, você trabalha com a máquina rotativa, você trabalha com a máquina de bobina, você tem outro tipo de ganho, né? E também vem a perda. Com uma você tem uma qualidade, uma certa qualidade, um certo refinamento. Com a outra você já precisa trabalhar a parte você precisa conhecer da máquina, do funcionamento da máquina, você precisa ter uma experiência mais a funda para você conseguir o resultado final daquele jeitão que a gente gosta, certo? Então vou começar abrindo a Mic Sharp e já vou explicando cada componente que serve, como funciona, certo? Então, para abrir ela, eu começo a abrir pela parte de cima, onde fica aqui o batedor. O batedor tem esse nome justamente porque ele fica batendo na cabeça das bobinas. Ele bate aqui na cabeça das bobinas e produz aquele barulhinho, tá, 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 tá. Então essa peça aqui se chama batedor, ela vem com esse chapéuzinho que se chama chapéu de batedor, certo? Que é onde você prende a haste com as agulhas. Então eu começo abrindo por aqui, vou trocar o lado que vai me dar mais firmeza. Começo abrindo por aqui, e aí você já tira a peça inteira, né? A gente agora pode falar um pouquinho dessa peça. O batedor, ele fica aqui acoplado junto com a mola traseira e a mola dianteira, certo? Eu vou abrir elas. Isso tem muito tempo que está parado. E como essas molas elas são feitas de aço inoxidável, ela pega um pouco da oxidação que acontece no batedor. O batedor ele precisa ser de ferro, porque ele vai trabalhar na condução magnética, então ele precisa ser de ferro, né? Gente, para você saber que uma mola ela é boa, ela vai apresentar uma oxidação. Então assim, quanto mais ela oxida, vamos supor que ela tem mais metal, então ela tem uma condução melhor. Essa daqui já está até um pouco gasta, não sei se dá para ver bem, aqui na pontinha. Porque o parafuso de contato, que traz, né, o funcionamento, a energia para o batedor, então ele tem que dar um leve contato bem na pontinha da mola frontal, certo? Aqui é a mola traseira. Essa mola traseira ela que dá sustentação. Ela é extremamente importante para que você tenha uma estabilidade na batida.
Ou seja, a mola tem que ser de um material muito, muito bom. Quanto mais duro ela for, melhor, para ter essa linearidade na sustentação da batida da máquina, certo? Essa é a mola traseira. Ela parece um H, tá? Ela é representada assim. A mola dianteira. Já deixei aqui de lado, certo? Depois sacamos aqui o parafuso que segura o front bead. Ele tem uma parte que tem uma porca. Depois dessa porca, você precisa isolar esse parafuso do chassi, que é essa parte aqui do metal. Então, ele tem uma pequena arruela de plástico. É só mesmo para isolar, porque se fizer contato, vai modificar a direção do campo magnético e a máquina não vai funcionar. Então vocês podem tirar e mantendo assim, e vão organizando cada partezinha, cada peça que vocês vão tirando em lugares que vocês depois só vão limpando, encaixando e colocando de volta, certo? A máquina está começando a ficar nua. Agora vamos tirar as bobinas. Eu tô com a chave certa aqui. Encaixa aqui no fundo e gira. E aí já vamos sacar o primeiro parafuso que prende a bobina. E assim, não sei se dá pra ver que tá com fuligem. Deixa separadinho os parafusos das bobinas dos outros, até mesmo porque cada parafuso vai ser diferente. E depois, para vocês não terem dificuldades de achar cada um onde é. Mas não é muito difícil. Agora aqui, a arruelazinha que eu tinha falado. Essa arruela, ela já vem na parte de fora do parafuso que encaixa no front beading, certo? Essa arruelinha, não percam. Tá caindo aqui umas arruelas pequenas que elas ficam embaixo das bobinas. Então, a bobina, ela fica ligada no back beading, que já é esse parafuso aqui onde encaixa o clip cord, aqui atrás, certo? A essa altura aqui, a gente pode continuar abrindo ela ou não. Vocês podem parar aqui e fazer a limpeza de vocês. Mas eu vou continuar até o final mesmo, para vocês irem vendo as peças, tá? Aqui eu tirei o parafuso que prende o back beading. Ó, a mesma estrutura, ele tem a arruelazinha, tá? Deixa ele separado, distante do parafuso do front beading. Aqui tá o back beading. Olha como ele é. Ele já tá até gasto por causa do contato do clip cord. É normal que isso aconteça. Ele desgasta. Aí aqui vocês conseguem ver que tem umas arruelas e depois tem aquela arruelinha preta para isolar o contato do parafuso com o chassi. Deixa tudo separado. E aqui agora, gente, eu desmontei a máquina inteirinha, o chassi do zero. Agora a gente começa a limpeza, certo? Aqui também eu posso abrir a borboletinha que segura o grip das agulhas. Aqui eu já começo a fazer minha limpeza, né? O álcool. E começa a passar e vocês vão ver o quanto de fuligem tem aqui, o quanto de sujeira tem na